Bendirei ao Senhor por toda a minha vida. Queridas irmãs e irmãos, hoje a igreja faz memória dos 7 fundadores dos Servitas, aqueles amigos que deixaram, as suas atividades para seguir o projeto de Deus, buscar a sua santidade, também na veneração de Nossa Senhora, buscando as suas virtudes. E assim se colocaram a serviço da vida, da esperança, e é tido como a Ordem dos Servitas, os fundadores da Ordem dos Servitas, os servos de Maria. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos faça pessoas que queira vivenciar a santidade, o amor, através da sua palavra. E hoje vamos escutar o Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de Marcos, capítulo 8, verso do 27 ao 33, que nos relata: naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesaré e de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje o Evangelho nos convida a refletirmos sobre 2 pontos importantes. Quem é Jesus para nós e o que significa o anúncio da paixão e morte e ressurreição de Cristo. Queridas irmãos e irmãs, esta pergunta deve ressoar dentro do nosso coração. Quem é Jesus para nós? E o que significa a sua paixão, morte e ressurreição? Pois é a partir desses pontos que a gente deve situar-se onde e como estamos alimentando a nossa fé. Pois a glória e vitória de Jesus vem pelo caminho da cruz. Ele é aquele que enfrentou as dores e a morte humana, porque ele foi humano, mesmo sendo o Filho de Deus. Porque para Jesus, a morte não teve a última palavra. E ele nos ensina com isso,
que a morte não lhe deteve. E para quem crê, ela também não tem a última palavra. A gente percebe no Evangelho que essa mesma atitude de Pedro, de rejeitar a paixão e a morte quando Jesus fala, ela não é muito diferente, essa atitude não é diferente nossa. Porque nos momentos de sofrimento, de dores, nós rejeitamos também, muitas vezes. E é difícil mesmo enfrentar, porque às vezes achamos que o sofrimento, as dificuldades, são castigo de Deus, e não é isso. O sofrimento, as dificuldades fazem parte do processo da nossa vida e do caminho de santidade também. Os sofrimentos estão presentes na vida humana. E nós não podemos fugir deles. Agora, cabe a nós sabermos quem é o Jesus e que Jesus a gente realmente adora e segue. Isso nós precisamos saber. Se nós queremos um Jesus lá distante, glorioso, sem ter passado por sofrimento nenhum, ou nós queremos realmente vivenciar esse Jesus que foi humano e que se glorificou também a dimensão humana na doação da sua própria vida, a serviço da vida e da esperança. Pensemos e reflitamos também com isso, para que realmente quem é essa pessoa de Jesus que eu abraço, que eu quero vivenciar a cada dia. E só a força do Espírito Santo, assim também como esses 7 amigos que deixaram tudo para abraçar o projeto de Jesus, encontraram a verdadeira felicidade e o verdadeiro sentido de sua vida. Aprendamos também com aqueles e aquelas que nos antecederam, que doaram sua vida pelo projeto de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado, nossa Mãe Maria Santíssima. Um feliz e santo dia para todos e todas. Amém, amém e amém.